O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, consolidou seu favoritismo à candidatura presidencial republicana em 2024, após vencer as primárias presidenciais republicanas de New Hampshire, que ocorreram no final de janeiro. Foi a segunda disputa estadual para escolher o candidato do partido para as eleições de novembro. Antes, ele teve uma vitória esmagadora nas convenções de Iowa, com mais votos do que todos os outros candidatos juntos. O favoritismo de Trump é um sinal de que sua popularidade continua bem alta entre os republicanos. Mas por quê? Afinal, por que Trump ainda é tão popular entre os republicanos? Isso é o que eu vou te contar agora. Um primeiro fator para entender a popularidade de Donald Trump é econômico. Ele vai recuperar a economia e baixar os preços da gasolina, disse uma apoiadora de Trump em Iowa, quando questionada sobre a razão pela qual deseja ver o antigo presidente de volta à Casa Branca. E ela não é a única. A economia tem sido uma mensagem fundamental na campanha da equipe de Trump. Seu filho Eric disse ao podcast BBC Americast que as pessoas querem prosperidade e força para o país. Meu pai conseguiu criar a melhor economia da história do país, o desemprego mais baixo, a inflação mais alta e os preços da gasolina mais baixos, completou ele. É verdade que a economia dos Estados Unidos estava bem quando Trump estava no poder, antes da pandemia, mas já houve outros períodos em que foi muito mais forte. A economia dos Estados Unidos foi então, naturalmente, atingida pela maior contração econômica já registrada, como resultado da Covid-19. Durante o mandato do presidente Joe Biden, a guerra na Ucrânia fez disparar os custos da energia e a inflação atingiu seu maior nível nos últimos 40 anos, embora agora tenha caído consideravelmente e a economia tenha se mostrado mais forte do que o esperado em 2023. O histórico dos dois principais competidores é favorável a Trump, argumenta o ex-diretor de comunicação da campanha de Trump em 2020, Mark Lotter. A única coisa que Joe Biden não tinha em 2020, quando trabalhei na campanha, era o histórico como presidente, disse ele à BBC. Agora Biden tem um histórico e as pessoas não gostam nada disso, acrescentou ele. Apoiador de Trump, o eleitor Billy Bratas o vê como um líder dinâmico. Vimos o que ele fez em seu primeiro mandato, queremos isso de volta. Vimos o declínio do nosso país com o presidente Biden. O histórico empresarial e de celebridade de Trump, e não o histórico político, também é outro fator-chave, de acordo com outro apoiador que participou da votação em Iowa. Esse país não precisa ser governado por outro político. Acredito que o melhor candidato seria alguém que sabe como administrar um negócio. A personalidade de Trump é vista por muitos republicanos como um forte contraste com o do presidente Biden, a que os críticos apelidaram de Sleep Joe, ou Joe Sonolento, em tradução livre, depois dele ter sido flagrado pelas câmeras parecendo cochilar durante a conferência climática COP26. Quando Trump disse que os imigrantes estavam envenenando o sangue no nosso país, durante uma entrevista ao meio de comunicação de direita The National Pulse, em outubro de 2023, o presidente Biden acusou-o de usar a retórica que ecoava na Alemanha nazista. Trump diz que, se voltar ao cargo, irá perseguir todos aqueles que se opõem a ele e acabará com o que chamou de vermes da América, uma frase específica com um significado específico, e secou a linguagem que foi ouvida na Alemanha nazista nos anos 30, acrescentou Biden. E não foi a primeira vez. Historiadores e especialistas que estudam a propaganda da Alemanha nazista disseram à BBC que a comparação do presidente Biden foi bastante precisa. Não só havia essa retórica na Alemanha nazista, como foi exatamente o que eles realmente fizeram, disse Anne Berg, historiadora da Universidade da Pensilvânia, citando os ataques dos nazistas, assim que tomaram o poder, contra adversários políticos. Mas uma pesquisa da rede de TV CBS revelou que os eleitores do Partido Republicano apoiaram as declarações de Trump. Bom, isso diz bastante coisa sobre os republicanos que votarão em Trump. Um recente impulso surpreendente para Trump tem sido o sinal de que ele pode estar à frente de Biden entre os eleitores mais jovens. Uma pesquisa publicada em meados de dezembro de 2023 pelo New York Times e o Siena College
apontou que ele estava 6 pontos percentuais à frente entre os eleitores de 18 a 28 anos. Especialistas, por sua vez, não são unânimos quanto aos detalhes dessa possível tendência, mas ela indica um quadro substancialmente diferente das eleições de 2020, quando Trump ficou 24 pontos percentuais atrás de Biden entre pessoas dessa mesma faixa etária. Isso pode ser explicado em parte pela incapacidade de Biden em cativar os eleitores mais jovens ao longo do seu mandato e pelos sinais de que eles estão frustrados pela forma como o presidente lidou com a guerra entre Israel e o Hamas, assim como pela popularidade de Trump. No entanto, Mary Weston, chefe do grupo Jovens Republicanos de Iowa, disse à BBC que acha que o grupo é atraído por Trump pela sua presença de palco. "Você fica maravilhado com a forma como ele se comporta e fala", disse ela. Agora com 23 anos, ela estava no ensino médio quando ele foi presidente e diz que muitas pessoas zombaram dela por apoiá-lo. Mas ela acredita que o fato de ele defender aquilo que acredita e não ter medo de ser quem é, atrai os eleitores jovens. Ela acrescenta, por sua vez, que as acusações contra ele significam que grande parte da base quer lutar por ele para provar aos democratas que ainda vamos apoiá-lo. Donald Trump foi indiciado criminalmente 4 vezes e terá uma série de julgamentos pela frente em 2024, enquanto concorre novamente à Casa Branca. Ele foi processado em Nova York, indiciado em Geórgia, Flórida, Manhattan e Washington, enquanto promotores federais e estaduais de outras regiões abriram uma série de investigações. Ações judiciais em vários estados também tentam tornar Trump inelegível, argumentando que ele se envolveu em uma tentativa de golpe durante a invasão do Capitólio há 3 anos. Embora seja possível imaginar que processos judiciais pendentes afastem os apoiadores, o pesquisador veterano Frank Lance disse à BBC que isso ajudou Trump. Ele conseguiu argumentar que é vítima, que está sendo perseguido e não apenas processado, e que isso se trata de uma caça às bruxas. Cada vez que ele era indiciado, seus números nas pesquisas subiam. Cada vez que o tiravam das urnas, no Maine e no Colorado, seus números subiam. Cada vez que você ataca Donald Trump, ele capitaliza isso. Nunca vimos ninguém na América como ele. No entanto, vale a pena notar que apesar do sucesso de Trump em Iowa, muitos têm uma visão completamente diferente dele. Uma das eleitoras afirmou à BBC que ele é horrível, absolutamente nojento, não entendo por que as pessoas votariam nele. Se Trump se tornar o candidato republicano, ainda terá muito trabalho a fazer. Mas será que Trump continuará se fortalecendo e chegará ao cargo de presidente dos Estados Unidos novamente? Ou sua força não será suficiente para chegar à Casa Branca? Isso é o que vamos saber com o desenrolar dos acontecimentos americanos nos próximos meses. Vamos chegando ao final de mais um Devaneio. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com um amigo para que ele também possa saber de todas essas informações. Então por hoje foi isso, espero que você tenha tido um bom devaneio. Até a semana que vem.